Boa tarde, amigos. Aqui o Saulo Matheus Tiburcio, do canal Psiquiatron. Essa é a minha primeira aula do curso de Filosofia Prática. Digamos assim que ela é uma aula experimental, porque ela é uma aula que ela tanto serve para que as pessoas conheçam em aberto a fórmula que vai estar disponível em privado, como também é uma aula para que as pessoas percam algumas noções erradas que elas têm a respeito da filosofia. Você pode dizer que esta é uma aula introdutória, uma aula vestibular. Esta aula do curso de Filosofia Prática, ela lança o curso que vai se iniciar. Esse curso tem a intenção de formar pessoas que não apenas dominem a filosofia, mas que possam aplicá-la na vida real, aplicá-la no mundo prático. Que essas pessoas possam adquirir as virtudes necessárias para a ação na sua vida cotidiana, especialmente para a ação política. Você pode dizer que este curso é um curso de formação de líderes, que ele visa formar a phronesis, né? Phronesis é, digamos assim, a prudência, segundo Aristóteles. E ela também é interpretada por muitos como a razão prática, o que você vai ter, as regras que você vai seguir no seu dia a dia. Então, esta aula é a aula para que todos saibam qual é a fórmula que será empregada. Mais tarde, assim que eu terminar de resolver a burocracia do YouTube, que é a confusão do diabo, estará disponível o link para as pessoas serem membros do canal. A membresia mais barata estará associada ao curso, ao acesso a este curso, que será o primeiro dos cursos que em relação aos quais eu já pensei, né? Os cursos em que eu pensei. Eu já pensei em mais de 20 cursos, já tenho mais de 20 cursos projetados. Quando ficar pronto, eu irei gravar aqui um segundo vídeo, provavelmente mais tarde, que conterá a ementa do curso e os detalhes da inscrição. Mas este primeiro curso, esta primeira aula, é uma aula de divulgação para destruir alguns mitos que se cria a respeito da filosofia. E eu decidi tratar aqui de um tema a respeito do qual você tem uma quantidade enorme de desinformação, uma quantidade enorme de má informação, porque existe uma diferença entre desinformação e má informação, que desinformação é uma mentira deliberada, e o mentiroso é alguém que sabe da verdade, como já chegava à conclusão Sócrates, né? Uma parte da aporia do diálogo platônico Hippias Menor, que você tem pessoas que o mentiroso ele é alguém que sabe da verdade, e existem outras pessoas que sabem da verdade, mas que elas chegaram a conclusões estúpidas, e elas, ou conclusões errôneas, ou conclusões incompletas, muitas vezes de boa fé, de má fé, até com um certo nível intelectual, mas que isso acabou gerando em mitos e muita confusão. Então eu achei necessário você ter essa primeira aula, que é uma aula a respeito das origens da filosofia. Para você saber mais ou menos como tudo aquilo começou, que é uma coisa que ninguém entende para direito quase, e que aí você tem uma confusão muito grande que afasta muitas pessoas. Houve sim muita besteira que foi dita por filósofos a respeito desse tema, uma quantidade colossal de tolice que foi dita, e eu acho que talvez o maior entrave para o aprendizado que muitas pessoas têm da filosofia. Então, qual é o pré-requisito deste curso? A rigor, este curso, as primeiras aulas dele, as primeiras 2 ou 3 aulas, são as aulas
que um aluno de filosofia do direito teria em uma faculdade de direito. Ou seja, este curso é um curso que pode, filosofia do direito é lecionado para alguém que saiu do ensino médio. É um curso que qualquer pessoa do ensino médio, que completou o ensino médio, poderá seguir e aprender com ele. Para que essa pessoa possa possa adquirir o conhecimento, a teoria da prática. Aqui você vai aprender a teoria da prática. Então vai ter aula sobre, mais tarde eu coloco aí mesmo, mas vai ter aula sobre o que é filosofia, teoria e praxis, e por aí vai, né? Então isso aqui é a primeira fase de um longo projeto de formação, que já começou com o canal, de certo modo, mas aqui ele encontra a sua atualização plena. Em um segundo momento, haverá uma plataforma externa ao YouTube. Quando isso acontecer, eu irei avisar todos vocês. Então, a origem da filosofia, ela é algo a respeito do qual existe uma confusão muito grande, uma desinformação muito grande, que foi muito explorada por pessoas bem intencionadas, mal intencionadas, em grande parte para iludir os incautos. Teve pessoas mal intencionadas que se usaram desta narrativa, desta história, para enganar os outros, para difundir ideologias, difundir religiões, ou deixar claro que a religião daqui é católica. A religião daqui é católica. Aqui é canal, eu sei que é católico, é um canal católico, mas não é só um católico que vai poder ter um bom uso, fazer um bom uso desse curso, embora ele seja voltado também e principalmente para os católicos e para a formação da liderança da elite intelectual católica. Mas essa questão da origem da filosofia é algo que foi usada por gente mal intencionada para engabelar os outros. Eu poderia citar aqui milhares de exemplos, milhões de exemplos, mas eu vou citar aqui você teve aquela, nos anos 90, teve uma figura, o tal do Carl Sagan. Os mais novos aqui talvez não se lembrem, porque nessa nova geração ele foi meio que esquecido. Até com certa razão, que ele foi um dos pais desse negócio de neoateísmo. E ele dizia naquela série Cosmos, que o pitagorismo é o grande inimigo da ciência. O pitagorismo. Mas veja que o pitagorismo é o grande inimigo do que se chama de ciência moderna. Mas você vê que a ciência moderna, ela passa essencialmente pela matematização. Ela dá um valor muito grande à aplicabilidade matemática da realidade. E quem primeiro pensou nisso, na aplicabilidade matemática, na demonstração matemática de aspectos da realidade, foi Pitágoras. Ou seja, você tem uma pessoa que não sabe nada, jogando a desinformação para incautos, de boa fé ou de má fé, e isso faz um mal desgraçado. Eu poderia citar aqui milhares de exemplos e vocês vão ver aqui nessa aula como se diz tolice a esse respeito. A história humana recordada, eu não vou entrar aqui nessa questão exegética, não vou entrar tanto aqui nessa questão exegética. Ela tem cerca de 5.000,
entre 5.000 a 7.000. A história humana registrada, recordada. Antes teve mais coisa, teve muito mais coisa. E você vê que surgiram várias civilizações. Essas civilizações, nas suas narrativas, no seu desenvolvimento, pode-se observar uma estrutura comum entre a história de cada uma delas. Você tem Jean Baptiste Vico, ele dizia que na história você tem os ricorsi. O que são os ricorsi? São as recorrências. Ele fazia lá uma tabela universal de todas as civilizações. E ele colocava lá as rupturas e as recorrências entre cada uma delas. E os pontos comuns da história que existe entre elas. E os mitos, que são explicações genéricas da realidade, explicações pré-filosóficas, que são uma das primeiras formas de explicação. Os mitos, em grande parte, contêm registros dessa tradição, dessa história comum. Tanto que, por exemplo, o dilúvio. O dilúvio está presente na Bíblia. Que você tem, né? Noé, Deus se irou muito com o mundo e mandou o dilúvio. E lá vieram na arca Noé, seus 3 filhos e as suas famílias, levando os animais. Mas acontece que na mitologia grega você também tem as figuras de Decaulião e Pirra. Decaulião foi um sobrevivente do dilúvio. Ou seja, você tem nesses mitos uma estrutura comum. Até em várias tribos indígenas encontra-se o mito do dilúvio, encontra-se alguns detalhes comuns na história. Isso são recorrências. E existe um desenvolvimento comum, que é você vê que o Jean Baptiste Vico, o Oswald Spengler, vários tentaram mapear esse desenvolvimento comum. E em grande parte nós somos tributários aqui dessa proposta. Nesta história desconhecida, esses mistérios da história, você tem um tempo obscuro. E há 3.000 anos atrás começam as primeiras civilizações. Elas começam nos grandes rios. O rio Nilo do Egito, os rios Tigre e Eufrates. Vejam que até a Bíblia fala que o começo, que o Jardim do Éden era entre 4 rios: Fison, Gero, Tigre e Eufrates. Fison, Gero perderam-se com o tempo, não se sabe exatamente onde é, mas o Tigre e o Eufrates todo mundo sabe o que é. Os rios da Índia, o Indo e o Ganges, lá nasce uma terceira civilização. E os rios da China, são o Huanghe, que é o rio amarelo, e o Yangtze. Lá nasce a 4ª civilização, que é a China. O Egito é o primeiro, você pode dizer que é o primeiro povo que domina a técnica. Eles construíram as pirâmides, construíram os grandes monumentos muito antes de todas as outras civilizações. Dominaram a agricultura. Mas com o tempo, você sabe que o Champollion, ele descobriu
como ler a língua dos egípcios, os hieroglifos. Hieroglifo significa escrita sagrada, uma escrita sacerdotal. O conhecimento dos hieroglifos era em grande parte um conhecimento esotérico. Ele descobriu por uma chave envolvendo o egípcio demótico, demos, quer dizer, povo egípcio popular, e o grego, na época de Ptolomeu. Desde então, muitas descobertas foram feitas a respeito do Egito. Mas quanto mais você tem descobertas, mais você tem incerteza e mistério. Por quê? Porque existe nessa civilização egípcia um hiato teórico, um hiato entre a teoria e a prática. Você tem as pirâmides, mas você não tem. Foram descobertos, a civilização egípcia é uma civilização em que praticamente tudo era escrito, tudo era recordado. Você tem uma quantidade imensa de textos egípcios que os arqueólogos leem e observam. Você não vê em canto nenhum o conhecimento que era necessário para projetar as pirâmides, conhecimento de aritmética, geometria, astronomia, etc, etc. Você não vê um tratado disso. Não existe um tratado que mostre como havia esse conhecimento, como era feito isso. Você pode até ter um registro da técnica para tal, mas você não tem a teoria necessária para isso. Por exemplo, a câmara da Grande Pirâmide de Quéops, quando o indivíduo sai de lá, ela era projetada para que alguém visse a estrela do norte, que nessa época era Deneb, constelação de Cisne. Deneb, salvo engano, é Alfa de Cisne, que é a estrela mais ao norte. Hoje, a precessão dos equinócios é Polaris na Ursa Menor. A Grande Pirâmide ela era ajustada para que os seus 4 lados apontassem para os 4 pontos cardeais. Mas cadê os tratados de astronomia, aritmética, geometria, física, domínio dos materiais, tudo que era necessário para construir isso? Não tem. Existe um campo da arqueologia que hoje começa a ganhar uma coisa muito recente, isso tem uns 30 anos, que é a arqueologia cognitiva. Você tentar descobrir o que sabiam os povos pela sua técnica. Por exemplo, o homem das cavernas, por aquele objeto que ele fazia, qual era o conhecimento de matemática que ele tinha, é um campo muito novo e muito incipiente ainda, realmente. E também não se descobriu uma considerável filosofia egípcia. Ou seja, quanto mais se descobre coisas que não, aparentemente, não revelam um mistério. E é estranho porque é o seguinte, quando eu entrar na Grécia, nós vamos falar mais a respeito, mas os filósofos gregos tinham uma grande reverência pelos egípcios. E eles diziam que os egípcios foram quem primeiro criou a filosofia. Vários deles estiveram no Egito. Sócrates jurava pelos deuses do Egito, jurava em 2 diálogos platônicos, em 3 ocasiões, Górgias e Ofeto, Sócrates fala o seguinte juramento: eu juro pelo cão, deus dos egípcios. O cão é Anubis. Anubis é o deus da morte. Então, você vê essa situação de uma reverência filosófica pelo Egito. Já na parte que eu começar a falar da filosofia grega, eu explico mais a respeito. Que essa reverência, ela parece indicar que o Egito contribuiu algo com a filosofia grega. Mas isso nós nunca saberemos. Provavelmente até o juízo final. Porque quanto mais
se descobriu coisa a respeito do Egito, menos se descobriu que realmente era importante. Então a Grécia tinha uma grande reverência pelo Egito. A Babilônia, eu não queria entrar aqui as civilizações da Babilônia, que são os sumérios, os acadianos, aí depois vem os assírios, os babilônios. Eu não queria entrar aqui nesse tema porque é uma civilização que ela também contribuiu. Já nós vamos... Mas quando eu falar da filosofia grega, eu vou falar em que ela parece ter contribuído. Mas ela também deu uma contribuição que nós vamos falar na parte que fala da filosofia grega. Então você tem duas civilizações, as duas últimas, em que a filosofia se desenvolve. A primeira civilização que domina a filosofia, a Índia. A civilização que se desenvolve às margens do Indo e às margens do Ganges. O Indo hoje, atenção com a partilha, ele é no Paquistão. Não é mais na Índia. Eu não sei se ele morre na Índia, mas ele, hoje em dia, aquela região é Paquistão, o Indo. O Ganges, o Ganges é na Índia. Então, ele morre lá em Bengala, né? Ele é um rio de gelo, nasce na Caxemira, naquelas montanhas do Himalaia, aqui. O degelo vai escorrendo. E esses rios têm o Ganges, principalmente, tem uma função primordial no hinduísmo. E o hinduísmo é o primeiro sistema filosófico de que se tem notícia. O hinduísmo ele surge 500 anos, entre 500 a 1000 anos antes de todos os outros. O hinduísmo ele nasce, ele é a religião que dá mais valor aos livros sagrados. Essa história de que a religião, o cristianismo é a religião do livro, é bobagem. A religião do livro é o hinduísmo. Porque você tem 4 livros que são os Vedas: Rig Veda, Sama Veda, Yajurveda e Atharva Veda. São 4 livros que eles contêm os hinos e ritos da religião hindu. E esses livros, eles são a base da filosofia hindu. A filosofia hindu e a religião hindu são duas coisas que se confundem. Não existe uma separação clara entre o hinduísmo, lá o que é a filosofia, a darshana, e a religião. Não existe uma separação clara. Você vê que é o seguinte, o Rig Veda, ele fala que você tem inúmeros deuses. O hinduísmo postula um número colossal de deuses, trilhões. As religiões da Ásia gostam de números grandes. Tem trilhões de deuses no hinduísmo. Mas os trilhões são apenas um. Este um é Brahman. Acontece que você tem aí a primeira ideia da unidade. Você tem a primeira ideia do um. E nisso há também uma ideia do Logos. Salvo engano, eu não me lembro, acho que é Ato. Você tem a ideia do Logos como sendo a palavra de Deus. Que disso surge o Dharma. Que Dharma é a ordem cósmica. A ordem cósmica da história e da vida. Ou seja, o hinduísmo ele é uma religião extremamente sofisticada.
Existem comentários aos Vedas que eles ganham o status de comentário canônico. Os Vedas são considerados livros ditados pelo próprio Deus, que é Brahma. Mas os Vedas, eles são livros, eles contêm um comentário canônico que geralmente é acoplado a eles no final, são os Upanishads. Você tem 108 Upanishads, mas desses 108, na maioria das listas, tem 10 ou 12 mais importantes, dependendo de cada seita do hinduísmo, que tem inúmeras seitas. Um desses Upanishads, que é o Aitreya Upanishad, que é o Upanishad do Rig Veda, ele veio como um apêndice em toda a edição do Rig Veda. Ele fala que tudo é Atman, é alma. Atman é alma. E o Atman, Brahma, também é Atman. Brahma é o eu cósmico. Além de Deus, ele é o eu cósmico, ele é o eu transcendental. Ele é uma pessoa transcendental e transcendente. O Atman é o que faz com que nós sejamos a imagem de Brahma. Nós seríamos a imagem de Brahma para o hinduísmo. E o Brahman, ele é o que não pode ser descrito. Salvo engano, é o Kena Upanishad, que ele usa a expressão neti. Né? Neti é um termo no sânscrito que significa nem. A respeito do Brahman, não se pode afirmar, não se pode negar, não se pode negar que afirma e não se pode afirmar que nega. Então você tem uma descrição que ela é apofática. O Brahman, ele só pode ser descrito por analogia. Porque tudo ele está em um estado superior, mas que ao mesmo tempo seria um estado imanente, porque todo o Atman seria um. Só haveria unidade. E esta unidade é Brahma. Então você vê que todos os Atmas, para o hinduísmo, são partes do Brahma. Surge uma divisão, a primeira questão. Todos nós somos partes do Brahma. Mas o Brahma, ele é dividido ou ele é individido? Nós somos partes dele, é individido, ou na verdade não tem divisão e é tudo a mesma coisa. Né? É o monismo total. O hinduísmo passou 2.800 anos nessa discussão, até que uma escola, que é a Advaita Vedanta, é um sujeito chamado Shankaracharya, ou Adi Shankara, ele formula, isso são 800 anos já depois de Cristo, que alguns chamam de era cristã, mas se alguém vier me chamar de era cristã ou era comum, eu vou ficar com raiva. Esse negócio aí de era cristã, era comum, não vou dizer o que é, porque agora é crime falar isso no Brasil, né? Aí, graças ao STF. Então, você está aí. O hinduísmo, ele acha que tudo é um. Você tem a primeira ideia da unidade, mas olha como eles chegaram longe. Deus é um, o ser humano, ele tem alma, que é o Atman, Deus é alma, o ser humano é a imagem de Deus, e Deus também é trino, porque Deus tem o Trimurti, que é Brahma, Criador, Vishnu, o sustentador, Shiva, o destruidor. As várias seitas do hinduísmo divergem a respeito de qual desses aspectos é o predominante, ou como ele governa a história. Mas isso é uma discussão
um status quo genuinamente longo. O hinduísmo, a filosofia, que é praticamente impossível de alguém que é de fora dominar, porque você tem 4.000 anos de discussão, escrita em grande parte do sânscrito, mas com o tempo você vê que o Logos se afasta do hinduísmo, porque o hinduísmo começa a passar por uma fase fideísta. Hoje em dia, como Michael Jones, que é um dos maiores filósofos vivos, diz, se alguém perguntar a um hindu quais são as provas da existência do Brahma, ele não vai dizer. Mas um dia, isso já existiu no hinduísmo, sim. No hinduísmo, então você tem esse Atman. E o hinduísmo começou a postular um ciclo de reencarnações. Não são reencarnações, na verdade. Esse termo é uma invenção espiritual. Um ciclo de vários estados do ser em que alguém passa após a morte. Não é reencarnação. Seria o moksha. Isso está no Katha Upanishad. Até você chegar de novo à unidade com o Brahman, o eu transcendental, a consciência universal, o Atman individual, o Atman universal, que você já é parte, mas precisa voltar a ser. Por quê? Porque o ser humano está em um estado de ilusão para o hinduísmo, ou seja, você já criou outra distinção entre o que é aparência e o que é realidade. Esse estado de ilusão é chamado Maya. Maya é um estado de ilusão para o hinduísmo. Então veja, o Maya, se vocês forem ver bem, ele não quer dizer que essa ilusão não seja algo irreal, não. Não quer dizer que o hinduísmo acredita que esse mundo, como você está vivendo, como nós estamos vendo, andando, ele é irreal. Não é isso. O Maya também tem a sua realidade. Isso, os Upanishads também afirmam. O Maya também é real. Também, isso que nós estamos vendo aqui, também é uma parte, é um modo de ver esse mundo. Mas não, isso não contém dentro de si toda a realidade. Mas isto é real. Isto é real. Então tem a pergunta, como nós vamos além desse Maya, já que é preciso transcendê-lo? Então surgem, a partir daí, vários caminhos de busca, que é o que o hinduísmo chama de Darshana. Você tem várias escolas filosóficas, da qual a vencedora foi a Vedanta, mais especificamente a Advaita Vedanta, né? Que a escola o Vedanta, ela fala que o grande mistério é o mistério da unidade, a unidade pura. Mas houve outras formas de hinduísmo, houve a especulação a respeito da realização da matéria, que é a Sankhya. A especulação, houve outras formas, houve darshanas, como é o caso da yoga, né, que ganhou muitos adeptos no Ocidente, que buscam transcender o Maya pela pura interioridade, que aí entra a gnose, obviamente. Outras formas que elas buscaram, a especulação cosmológica, a partir da divisão, da dissociação, vaisheshika. Outras buscaram entender pela natureza da linguagem, que é a Purva Mimamsa. Então o hinduísmo é o primeiro povo, a primeira filosofia, atenção, que domina a arte da gramática. Os primeiros que dominam, o primeiro povo a dominar a arte da gramática foi o hinduísmo. Havia um hindu chamado Panini, né? Seria no sânscrito, acho que se pronuncia assim, que ele criou uma gramática dos Vedas.
descreveu os Vedas em termos de categorias lógicas, substantivo, adjetivo. Ele codificou as classes. Então você vê que o hinduísmo ele é o primeiro sistema filosófico que entendeu a natureza da linguagem. Por quê? Para entender a revelação, entender o texto e entender a sua ideia de logos, que no entanto é algo que desapareceu. Outros buscaram entender pela moral, e uma delas, que é a escola mais sofisticada do hinduísmo, na minha opinião, que é a Nyaya, buscou entender o logos, essa noção de logos. O termo, salvo engano, era arta, e quanto tal. E assim eles foram além da linguagem. A linguagem, o verbo, ela é a manifestação universal do logos, da ordem universal, a inteligibilidade, e a partir disso eles desenvolveram a lógica. Então você vê que eles foram os primeiros a desenvolver também a lógica. E eles foram também os primeiros a entender a noção de causalidade, para entender como o Atman, que é o Brahman, gera as coisas. E com isso, eles foram buscar talvez os primeiros argumentos para a existência de Deus. Então, a maioria dos argumentos de Deus, para a existência de Deus que tem no Ocidente, são presentes também na Nyaya. Mas existe, e é desta escola que vai surgir o budismo. Mas já nós vamos falar disso. Mas o hinduísmo ele também impõe uma organização da sociedade, que é a organização também mais complexa que já foi feita. Uma organização universal da vida prática, que é o sistema de castas, casta ou varna no hinduísmo. Você tem os brahmanes, que eles são a cabeça, a casta suprema, digamos assim, são a casta dos sacerdotes e dos pandits, que os pandits são, o pandit ele é o mestre espiritual, ele é o conhecedor dos Vedas. Então você tem a segunda classe, que são os kshatriyas, a casta guerreira, que são os braços. Os vaixas, os comerciantes, a burguesia, que eles são os troncos, eles são as pernas, né? São as pernas. Os sudras, que são os agricultores, que são os pés. E existem aqueles que estão fora de todas as castas, os dalits, os intocáveis, os párias, que são o que está abaixo dos pés de Purusha. Então, para complicar, esses na verdade são apenas grupos de castas. Não são que realmente são as castas do hinduísmo. Existem mais de 500 castas. Parece que não, mais de 5.000 parece. Todas com as suas próprias tradições, as suas próprias culturas, os seus próprios ritos. Que você tem 500, por exemplo. A Margaret Thatcher, quando ela invadiu de volta as Malvinas, ela mandou para lá um exército de Gurkhas. O que são os Gurkhas? São uma casta dos kshatriyas, que são uma casta guerreira. É uma casta que ela é típica daquela região do Nepal e do Planalto do Nepal, que foram massivamente usados pelo exército inglês, na época do colonialismo. Havia uma casta que com o tempo começou a dominar os vários reinos, começou a formar vários reinos, os Rajputs, a casta dos reis. Outra casta dos kshatriyas.
Agora veja, com o tempo as relações entre essas castas se tornam cada vez piores. Cada vez pior. É um sistema extremamente complexo que ninguém na Índia consegue transcender. Até a maior dificuldade que os missionários cristãos, especialmente os católicos, têm na Índia, é fazer o povo deixar o sistema de castas, porque ninguém quer deixar. Ninguém quer deixar. Os conversos eles querem continuar praticando o sistema de castas. E mesmo nas regiões da Índia que foram catequizadas, como é o caso de Goa, em que Portugal fez a catequese, depois de 500 anos, os católicos lá ainda praticam o sistema de castas. Tão difícil que é fazer as pessoas saírem dessa organização social. Ninguém questiona, até pouco tempo ninguém questionava a organização das castas. Mas existe a briga. Qual casta é a mais forte? Os kshatriyas são a casta guerreira. São os detentores imediatos do poder temporal. Muitas vezes eles quiseram atacar o poder espiritual, né? Os brahmanes. Isso você vê isso centenas de vezes na história do hinduísmo. E um grupo de kshatriya, um kshatriya, Buda, Siddhartha Gautama, que funda a maior dissidência do hinduísmo, que é o budismo. O budismo é considerado uma nástica da chama, uma filosofia heterodoxa. Por quê? Porque ele nega os Vedas. O budismo ele parte do seguinte: o budismo nasce provavelmente da Nyaya, porque a Nyaya é a que tem a busca pela causalidade. O Buda era preocupado com, acho que todo mundo aqui já sabe a história do Buda, né? É a religião mais estudada, é a religião oriental mais estudada no Ocidente. Todo mundo sabe aqui quem é, como foi, mas acho que ninguém sabe explicar o que é realmente. O Buda, ele via lá a causalidade, o princípio da causalidade. E ele tinha uma grande preocupação com o sofrimento. Mas em relação à a primeira pergunta, qual é a primeira causa? O Buda disse, não se pode saber nada acerca dela. Então o budismo é uma religião que acredita na causalidade, mas não acredita apenas na causalidade no devir, mas não acredita na primeira causa. E mais, o budismo nega também o Atman, nega a existência de qualquer permanência. Se não existe permanência, logo não existe o Atman universal nem particular. Ou seja, o budismo é uma religião que nega a existência de quaisquer substâncias, inclusive a alma. Mas como é que você... Mas ainda assim eles acreditam em reencarnação. Como é que a reencarnação não é exatamente reencarnação, eles acreditam em uma metempsicose. Mas como é que pode haver metempsicose se não tem alma? Eles usam o termo a sobreposição de estados, que é uma questão muito complexa. Mas o budismo ele não se preocupa mais com ele busca apenas com o fim do sofrimento. E o fim do sofrimento pode ser, ele é estabelecido por uma série de práticas ascéticas. Isso aí não é muito nosso interesse aqui, essa questão dos ritos do budismo. Você pode dizer que o budismo é uma religião cívica, a religião cívica dos kshatriyas. É correto dizer isso. Tanto que depois ele é exportado da Índia para os outros países, porque o budismo desaparece na Índia, e ele desapareceu por uma das razões do seu desaparecimento, foi exatamente por ele ter crescido demais. O budismo conseguiu, derrotar o hinduísmo, ele já conseguiu derrotar o hinduísmo e se tornar a religião predominante da Índia. O que é que os hindus fizeram?
rapaz, pra gente não perder fiéis, vamos fazer o seguinte: nós vamos misturar o hinduísmo com o budismo e dizer que o Buda é um avatar de Vishnu. Aí o pessoal começou a dizer: rapaz, agora o Buda é um avatar de Vishnu, então eu vou pro hinduísmo também, né? Até porque o budismo tem umas coisas muito estranhas, esse negócio de obliteração do eu, nirvana, isso é difícil de entender, então vamos sair do budismo e ir para o hinduísmo de volta, porque agora é tudo a mesma coisa. E nisso aí o hinduísmo também consolidou a sua rejeição do Logos. Isso aí acelerou o processo, mas nisso o hinduísmo desapareceu completamente, o budismo, na verdade, o budismo desapareceu da Índia e ele foi para a China e para outros países de influência da Índia, que a China é o quarto país em que se desenvolve filosofia. 4 escolas filosóficas se desenvolvem na China: o confucionismo, o taoísmo, o mozismo e o legalismo. Não vamos falar aqui do mozismo porque seria me prolongar demais. Mas o taoísmo, veja que essas religiões da China nascem um pouco antes, essas filosofias são na China também, religião e filosofia são duas coisas que se confundem, elas nascem um pouco antes da filosofia grega, mais ou menos na mesma época. Essa época ela é chamada pelo Karl Jaspers de era axial. É a era em que nasce a filosofia. Nessa era também vive o Buda. O hinduísmo largou antes. O hinduísmo largou muito antes. Já havia o hinduísmo antes. Né? O hinduísmo ele começou muito antes das outras filosofias. Mas começam a surgir movimentos de reforma no mundo inteiro, de questionamento a algumas religiões reveladas. Não vão dizer que eu acredito que tem mais de um. Não vão dizer, por favor, que o Olavo de Carvalho foi falar religião revelada. Não vão dizer que eu acredito que Deus revelou nenhuma outra religião, não, viu? Não vão dizer que eu acredito que tem. Não, Deus revelou. Mateus falou que Deus revelou o hinduísmo, Deus revelou o budismo, Deus revelou. Não acredito nisso, não. Né? Mas elas se apresentam. Eu falo religião revelada porque elas se apresentam como religiões que são reveladas por Deus. Agora, na China, isso acontece uma coisa muito estranha. Porque nos outros países você tem um movimento de reforma, mas esse movimento de reforma, ele de certa forma, ele incorpora a religião revelada e a transforma. Por exemplo, nessa época, na era axial, a crítica dos filósofos, ela tira de praticamente todas as religiões a questão do sacrifício. Ou seja, no momento em que existe uma percepção do Logos, você tem a primeira coisa que acontece: acabou o negócio de sacrifícios, seja lá do que for, sacrifício de animal, sacrifício humano, isso aí não tem. Onde tem sacrifício de carne, religião que tiver, de qualquer forma, sacrifício de carne, oferenda de carne, aí não tem nenhuma preocupação com o Logos, né? Essa religião não está buscando isso aí de jeito nenhum. Então essas religiões que buscam sacrifícios humanos, como seja humanos ou seja animais, com algumas seitas do hinduísmo, tem uma seita do hinduísmo lá no Nepal, porque o hinduísmo ele degenerou com o tempo, que eles fazem todo ano um sacrifício de 5 mil búfalos.
Aí vem um terremoto de magnitude, não sei quanto, aí ninguém sabe por que foi, né? Vai ver se Deus se agrada com isso aí, meu irmão. Vai ver. Experimenta. Negócio de sacrifício. Experimenta. Pra você ver no que é que vai dar. Onde tem essas religiões que mexe com sacrifício, o negócio dá tudo zebra. É retribuição divina mesmo. Né? Então, aí você já sabe, né? Aí, na China aconteceu uma coisa muito estranha, porque a religião revelada sumiu, a religião tradicional da China, que existia antes da era axial, sumiu completamente. De modo que a única religião passou a ser essas filosofias que surgiram. Uma coisa muito estranha, realmente, que ninguém explicou isso direito. Até hoje nenhum. Uns falam, o Oswald Spengler, que é um dos maiores historiadores da civilização, talvez o maior, desculpem aí quem gosta do Hegel, ele achava que o Confúcio, os confucianos, apagaram a religião tradicional chinesa. Mas isso me parece ser bobagem, porque é o seguinte, não tinha nessa época, primeiro que o confucionismo ele foi muito perseguido, como já vocês vão descobrir o porquê. E segundo, porque nessa época não tinha como haver esse negócio de propaganda imperial, propaganda em massa, propaganda mudar tudo. Não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha mídia em massa, apesar que os chineses eles são o primeiro povo que domina a imprensa. Não tinha nada disso. Então, como é que vai ter propaganda em massa? Mas na China a filosofia ela substituiu completamente a religião. As filosofias começaram a criar surgiram nessas filosofias os seus próprios panteões. Coisa muito estranha. Então você vê que você tem as duas primeiras filosofias que são o confucionismo e o taoísmo. O taoísmo é a doutrina de Lao Tse, no Tao Te Ching. Do que fala essa doutrina? Ela fala que existe uma ordem, um fluxo universal, transcendente, inominável, que é o Tao. O Tao é rigorosamente o que se chama de Logos. Mateorite, o grande missionário italiano para a China, na sua tradução para a Bíblia, ele traduziu enarque enho logos, no princípio era o verbo, como no princípio era o Tao. Né? Tao ele é o Logos, ele é uma ordem universal que se efetiva na história. Ele é o começo, ele é o fim da história, ou seja, eles são os chineses, eles dominam, eles entendem a teleologia da realidade. Né? É uma coisa tão sofisticada o taoísmo que ele fala que as leis da natureza são provenientes do Tao. O Tao é a ordem que existe na realidade. É a ordem subjacente. E eles dizem, inclusive, está certo que o Logos ele é só uma das pessoas, mas eles dizem que essa ordem é uma trindade também. O 1 gerou 2, o 2 gerou 3. Disse isso lá no... Olha, veja o tempo. Gerou. Né? Gerou. Então você teria dois princípios que eles se articulam na realidade, que seriam gerados pelo Tao. O Yin e o Yang. O princípio masculino e o feminino. Matéria
e forma. Então, o taoísmo ele é uma outra forma de filosofia muito antiga. E que, mas a consequência prática dele é uma coisa muito estranha, porque que fez com que ele fosse muito perseguido. Porque o taoísmo, os taoístas não acreditam muito na noção de governo. Porque como já existe uma ordem suprema, universal, tal, então não precisa do governo. Ninguém precisa de príncipes, ninguém precisa de nada disso. Então, ao mesmo tempo, surge uma outra escola que ela diz o oposto disso, né? Uma escola que ela é a escola, a filosofia prática por excelência, que é a filosofia do confucionismo, a filosofia do Confúcio. O Confúcio, assim como Sócrates, assim como Buda, com a maioria dessas figuras da era axial, não escreveu nada também, né? E de todas essas filosofias orientais, eu acho que ela é a mais incompreendida no Ocidente. Desde Hegel, se estabeleceu no Ocidente uma visão de que o confucionismo é o simples senso comum, codificado. O que é verdade é que o confucionismo é uma filosofia prática. Prática por excelência. Ele tenta resolver, acima de tudo, os problemas da vida comum. Né? Não é verdade que ele nega a existência de Deus, não é verdade que ele nega a existência de nenhum de força superior, nada disso. Ele tem a sua parte metafísica e cosmológica também, que é muito complexa, porque, que é o I Ching, né? Que aí já é um assunto de que eu não posso falar muito. Essa questão do I Ching, porque eu não estudei aprofundadamente. Talvez no futuro eu possa estudar e dizer o que é que eu acho. Mas você vê que o Confúcio, o que ele busca, acima de tudo, ele dá vários conselhos. Ele foi um ministro que foi expulso do seu governo. Ou seja, daí você já vê que é muito estranha essa história do Yoga de que o Confúcio destruiu uma religião tradicional. Como se ele foi perseguido? Se ele foi perseguido, ele foi ministro por relativamente pouco tempo, aí depois foi expulso lá foi expulso do seu ministério e passou a viver como um sábio itinerante. Então, o Confúcio ele dizia o quê? Que a vida ela se molda em torno da virtude, que é o rei. O ser humano ele deve, para se ordenar a sua alma, ele deve buscar seguir as hierarquias e as submissões virtuosas. A relação do marido com a mulher, do governante para o governado, do pai para com o filho, e etc. E o confucionismo entende que só é possível ser moral na história. Por isso o confucionismo dá um grande valor à ideia da historiografia e também da genealogia. Hoje em dia você tem as pessoas que são os descendentes do Confúcio. Tem lá a árvore genealógica enorme, pai para filho, pai para filho, pai para filho, tudo, até que chega ao Confúcio, supostamente, eu não sei, ao Confúcio no início de tudo, né? Mas o Confúcio ele fala que existe um princípio unificador na sua filosofia. Existe um longo fio que percorre todo o seu pensamento. Este fio é o problema da retificação dos nomes, que é o problema central da filosofia prática, que o primeiro a descobrir foi Confúcio, que é o quê? Para se praticar a virtude, se é preciso saber o que é certo e o que é errado. E para saber o que é certo e o que é errado, precisa dos termos corretos, dos nomes corretos. Porque grande parte das coisas que se diz, na verdade, são apenas concepções sem sentido e sem referente. Então, o Confúcio, ele busca o quê?
ele busca, pela dialética, ele busca o referente de todos os termos essenciais para a vida do indivíduo. Porque quanta coisa nós não vivemos que, na verdade, quanta coisa nós vemos hoje que não são, na verdade, pseudoconceitos, imposturas, vícios de linguagem. Por exemplo, Estado Democrático de Direito. O que é isso? Ninguém sabe explicar. Separação dos poderes. Como é que os poderes podem estar separados? Podem ser ao mesmo tempo uníssonos e separados. É a Trindade, por acaso? É a Santíssima Trindade? Não é. São coisas que não fazem sentido nenhum. Ou seja, para Confúcio você vai ter que chegar primeiro ao sentido das coisas antes de agir moralmente. Para chegar moralmente é preciso disso. Agora, você só consegue fazer, só irá conseguir fazer isso o homem que ele for corretamente educado. Então, Confúcio ele tem o primeiro plano de educação da história da humanidade. O primeiro sistema de educação, o primeiro currículo é o currículo do Confúcio. Ou seja, até aí a filosofia chinesa está muito bem. Mas surge uma outra escola que você pode dizer que eles são os análogos chineses dos sofistas, que são os legalistas. O que é o defende o legalismo? Que toda especulação, toda filosofia, ela deve ser suprimida. Então você deve suprimir toda especulação que ela não for imediatamente prática. Então, o primeiro imperador da China, Qin Shi Huangdi, que unificou toda a China, era um legalista. O que é que ele fez? Ele destruiu milhares de livros e matou os filósofos, inclusive os legalistas. Ele seguiu tanto o legalismo que ele matou a ele mesmo. Foi gerado argumento suicida. Você defende isso, tem que matar você mesmo. Um cara que defende o legalismo não deixa de ser uma filosofia. Ou seja, o cara que defende isso, ele é um suicida, é um louco. Mas nisso morreu quase que completamente a busca chinesa pelo Logos. Porque quando a dinastia Han veio no poder e colocou o confucionismo, ela tratou, que é um brilhante padre português, Joaquim Guerra, né, que ele estudou Confúcio, as suas obras são pouquíssimo conhecidas, há muito tempo que elas já não são mais publicadas. Você tem acesso à obra dele principalmente por facsímiles de artigo de divulgação, né? Realmente ele traduziu todo o cânone do confucionismo para o português, e ele conseguiu decifrar, foi a primeira pessoa que conseguiu fazer isso, decifrar a estrutura universal da língua chinesa. Ele conseguiu criar uma transliteração que permite que o indivíduo consiga ler, falar qualquer língua chinesa ao mesmo tempo. Provou que todas elas eram apenas uma. Este indivíduo, ele mostrou, esse padre, um jesuíta, faleceu tragicamente jovem, há uns 40 anos atrás. Ele nos mostrou que a China, né, o neoconfucionismo, na verdade, ele amputou do confucionismo o logos. Ele pegou só o dever, pegou aquele código do confucionismo de organização da sociedade, sem o elemento do logos que ali estava presente, do tal. O tal estava presente também no confucionismo. E amputaram de sair completamente qualquer presença do logos. E para piorar, na dinastia Tang, a imperatriz Wu Hao, que era uma usurpadora, que ela matou o marido e tomou o trono da China, ela tinha raiva da diferença entre o masculino e o feminino que era trazida pelo taoísmo e pelo confucionismo. Então, o que é que ela fez? Ela importou da China, da Índia, que era um lugar em que ele já estava em decadência, o budismo.
Então, ela mandou lá uma expedição, que é o monge Xuanzong, que em sânscrito é Tripitaka, uma grande expedição lá pela... Você tem Himalaia no meio, então tinha que percorrer a Ásia Central, o Himalaia, até chegar à Índia, para trazer as escrituras do budismo lá para a China. Aquela história do Dragon Ball Z, ela é tirada daí, né? Porque tem um dos épicos da literatura japonesa, da literatura chinesa, mas que também é muito lido no Japão, porque o Japão também sofreu influência cultural massiva, assim, China foi jornada para o oeste. Em que você tem lá o Xuanzang, né? Que ele vai com o rei dos macacos, que é o Sun Wukong. Sun Wukong em japonês, você com os mesmos ideogramas, mas mudando o sentido, é Son Goku. Ele vai lá, o Son Goku é condenado a ir com o Sun Wukong fazer a peregrinação para achar os textos tradicionais do budismo, as escritas, que é o Cânon Tripitaka do budismo Mahayana, né? Que é fundado pelo Nagarjuna. O Mário Ferreira dos Santos tem uns comentários excepcionais sobre essa questão de budismo, né? Mas na China o lobo sofreu um avacalhamento pesado, e com o tempo começaram a surgir distorções gravíssimas. Mas por alguma razão que ninguém sabe, a filosofia vai surgir não em nenhuma dessas regiões, mas em uma região, a filosofia como se vê hoje, mas em uma região muito mais pobre, muito mais perto desses outros lugares, muito mais atrasada. Era uma região próspera, mas não se compara com esses grandes centros, e completamente destruída, que é a Grécia. Ninguém tem uma explicação, isso é outro mistério, ninguém pode explicar direito por que a filosofia, como nós conhecemos hoje, surge na Grécia e não em nenhum desses lugares. Não é? A aula de hoje termina com Sócrates, viu? Sócrates, aí depois a gente começa com os outros, que senão vira a eternidade inteira. Ninguém sabe por que ela começa na Grécia. Giovanni Reale, que é um historiador da filosofia grega, escola de Tübingen, ele dá a teoria de que é porque na Grécia tinha a democracia. Mas isso é essa teoria dele, até para a democracia ajuda, faz sentido, é completamente errada. Por quê? Porque a filosofia, ela nasce, na verdade, na Jônia. Você tem a Grécia, que hoje é o país da Grécia, que ali era o lugar onde viviam os gregos. E os gregos, como eram uma civilização náutica, uma talassocracia, eles enviavam colônias, expedições para praticamente todo o Mediterrâneo, foram até o Mar Negro, conseguiram sair até do mar Mediterrâneo para o Atlântico, e você tinha lá várias colônias, e isso porque se falava o grego, não é? Mas acontece que a Jônia, que é o lugar em que surge a filosofia grega, não era uma democracia coisa nenhuma. Pelo contrário, nesse momento estava sendo dominada pelos persas. Nesse momento ela estava sob o domínio do Império da Pérsia. E os primeiros, e vários desses filósofos que são os pré-socráticos, são em grande parte, como é o caso de Heráclito, apologistas do Império da Pérsia. Apologistas e admiradores do Império Persa. É isso aí. Então essa história de que só por isso já cai esse negócio do Giovanni Reale de que a democracia foi o que mais ajudou na filosofia da Grécia. E mais, quando a filosofia grega chega,
a sua forma elevada por Sócrates, na verdade, Atenas tinha tido a sua democracia completamente destruída por Esparta. Esparta implantou lá o governo dos 30 tiranos. Esparta, na guerra do Peloponeso, depois que expulsaram os persas, né, nas guerras médicas, depois que expulsaram os persas, Esparta derrotou Atenas, e impôs lá uma ditadura, que era a ditadura dos 30 tiranos, e o Sócrates era a favor dos 30 tiranos. Né? O Sócrates era a favor dos 30 tiranos. E era inimigo mortal da democracia. Então, como é isso? Como é que pode a democracia ter dado início à filosofia da Grécia? Então, não foi a democracia que deu origem à filosofia da Grécia, e também não foi nenhuma prosperidade, porque ela estava no seu pior momento, estava tudo quebrado, tanto que já em pouco tempo depois, a Macedônia, que é um reino que no passado era cliente dos persas, vai tomar a Grécia por completo. Vai tomar a Grécia por completo. Ou seja, não foi o dinheiro que ajudou, ou seja, dinheiro. Daí você já elimina essa história que é preciso ter dinheiro para ter filosofia, precisa de prosperidade para ter filosofia. Não existe isso, coisa nenhuma. Isso é tudo enganação. E também não é a democracia que gera filosofia, coisa nenhuma. Não é? Então, e a reação predominante na filosofia grega é uma reação contra a democracia. Então, você já elimina tudo isso. E o que sobra é apenas um mistério. Como é que surgiu lá? Por que surgiu lá? Você tem trilhões de causas, mas na verdade, o que não tem como negar é o seguinte: a filosofia, esses filósofos da Jônia estavam sob o domínio do Império Persa, viajavam por todo o Império Persa, que ia do Egito até a Índia, e lá eles estudavam as religiões de mistérios locais, as filosofias locais que até hoje não são conhecidas. O Egito, principalmente do Egito e da Babilônia e da Pérsia. Ou seja, houve uma filosofia aí que se perdeu, que ninguém sabe cadê, o porquê, mas estava aí. Todos eles iam para lá buscar essa filosofia. E o primeiro dos pré-socráticos, o Tales de Mileto na Jônia, era exatamente um homem que viajou pelo Império da Pérsia inteira, né? Inclusive o Egito. E lá no Egito ele estabeleceu uma relação, que é a relação da semelhança de triângulos, o Teorema de Tales. Lá o sumo sacerdote, ele foi lá na pirâmide, né? E o custódio da pirâmide, o sumo sacerdote, perguntou a ele como se mede a grande pirâmide. Aí a resposta que ele deu: pegue uma determinada hora do dia, pegue a sombra de um indivíduo e pegue também a sombra da grande pirâmide. A razão entre a altura do indivíduo e da sua sombra é a mesma razão entre a razão da altura da grande pirâmide e da sua sombra. Agora, meça a sombra da grande pirâmide nessa hora. Meça um indivíduo. Aí você faz lá a semelhança de triângulos e você sabe a altura da grande pirâmide. Mas perceba que os egípcios, para ser um povo tão avançado que conseguiu construir a grande pirâmide, é o que eu disse, um déficit teórico. Aparentemente tinham tão pouco conhecimento, ou esse conhecimento se perdeu de uma tal maneira que teve que um grego, alguém de fora, ir lá ensinar como é que era para fazer.
Isso é coisa que ninguém explica, né? Então, vocês entendem por que é que eu digo que existe uma confusão tão grande a respeito desse tema, dessa questão? Mas veja que esse pessoal, foram todos iniciados nos mistérios. Isso aí não é implícito, é explícito na filosofia grega. Eles foram iniciados em todas essas religiões mais estranhas de mistérios, né? Inclusive, muito provavelmente, no judaísmo, né? Que, inclusive, muito provavelmente, quase certeza que a maioria estava ciente da existência do judaísmo e que ali realmente havia uma revelação divina. Aí, porque a semelhança que você vê em muitos pontos é uma coisa que realmente não tem para onde correr. Né? Então você vê que o que esses pré-socráticos queriam era o princípio, achar o princípio constitutivo do universo. De onde veio tudo? Ou seja, já nasce com a ideia da causalidade. De onde veio tudo? De onde tudo veio, né? Vale lembrar, né? Antes que a Pérsia, ela permitiu um trânsito de povos pelo seu sistema de estradas, que era uma coisa que nunca tinha havido desde então. A Pérsia foi quem inventou os correios, foi quem inventou o sistema de estradas, como se vê hoje, não é? Então, isso permitiu uma circulação de ideias nessa era axial que nunca antes foi vista na história da humanidade. Ninguém pode negar o gênio dos persas, e que os persas foram, que a própria Bíblia está na Bíblia, né? Dizendo que o Ciro, rei da Pérsia, o Shah da Pérsia, que é o Irã, Pérsia é o Irã, né? Que é como eles chamam, eles já se chamam, nessa época eles já se chamavam de Irã, né? Já nessa época surge esse termo, o Irã, que diz lá que o Ciro era o ungido de Deus, né? Então você pode dizer que a Pérsia foi um instrumento de Deus. Foi um instrumento do Logos. O Irã foi um instrumento do Logos e ainda é até hoje. E vocês vão descobrir nas outras aulas do curso, quem fizer, né? Vai ser baratinho, eu recomendo que todo mundo faça. Vocês vão descobrir como as vezes em que o Deus já usou o Irã para salvar a história. E ainda está usando nesse exato momento. Né? Então essa história de que o Irã é do mal, não sei o quê, porque o Ahmadinejad fala isso aí, não existe isso não. Né? Não existe, ao contrário do que dizem os neocons babacas. Mas aí você vê que elas querem buscar o princípio por trás das coisas. O princípio é o que constitui tudo. O que existe, se você dividir algo em várias partes, né, qual é a unidade do que emergem todas as coisas? Né? E o que constitui todas as coisas? Tales de Mileto, ele dá a seguinte... você pode dizer que a preocupação maior dos pré-socráticos, ao menos a preocupação inicial, é a arque, que ela é uma causa, ela é a busca pela causalidade. No sentido que Aristóteles daria depois de causa material. O material das quais foram feitas as coisas. Por exemplo, essa CPU, esse computador que está aqui, ele tem um invólucro de plástico. Então o material de que ele vem é o plástico. Então eles queriam saber de que material vem todas as coisas. Então você tinha a procura pelo arque-princípio universal. Para Tales de Mileto é a água. Tudo vem da água. E a água para ele, e por causa disso, tudo está cheio de deuses. Ele dizia isso. Ou seja, já tem umas coisas estranhas surgindo aí que desafiam a religião tradicional grega.
filósofo, que ele também vai haver na Jônia, é Anaxímandro. E Anaxímandro vai dizer uma coisa muito estranha também, na pergunta pelo arque. É uma coisa que ninguém entendeu muito bem, que é o apeiron, é o sem limites, é o ilimitado. Esse termo é muito estranho, porque todos os outros vão atribuir a alguma força da natureza, né? Então, o que é esse ilimitado que ele fala? Esse é um termo da mais... o ilimitado ou indeterminado pode ser também, né? Esse é um termo da maior obscuridade, apeiron. Existe um filólogo italiano chamado Giuseppe Semerano, que ele escreveu um livro chamado Infinito, em que ele lança uma tese que me parece ser a melhor explicação que alguém tem para o que é isso, porque é a única. A outra não explica nada, que é o que? Na verdade, apeiron se refere à terra, porque é uma transliteração do acádico aperu, uma transliteração macarrônica. Aperu seria terra em acádico, né? Acádico é a língua da Babilônia, que provavelmente esse povo todo andava lá para o Egito, para Babilônia, andava tudo. Mas daí esse Semerano tirou as conclusões que eu já acho particularmente aberrantes. É como querer dizer que o grego é derivado das línguas semíticas, derivado da sua totalidade. Isso me parece ser uma tese um tanto translocada e aberrante, né? Então, você está aí, né? Você tem... E também seria muito estranho se nenhum tiver... Por que nenhum pensou na Terra? Por que nenhum pensou na Terra? Um pensa na água, outro pensa no ar, outro pensa no Anaxímenes. Eu posso até estar me confundindo, os dois nomes são muito parecidos, mas Anaxímenes diz que o ar é o ar. Por que um pensa na água, outro pensa na terra, outro pensa no ar, outro pensa no fogo? Não, um pensa na água, outro pensa no ar, outro pensa no fogo, e ninguém pensa na terra, né? Realmente, a explicação desse Semerano é a melhor que existe até agora, né? É a única que explica mesmo alguma coisa. Mas aí você vê que tem o Anaxímenes, que ele diz que o ar é o ar, e tem um filósofo de uma cidade chamada Éfeso. Éfeso é na Jônia, né, também, que diz coisas muito estranhas, que é uma figura muito obscura. Ele era conhecido como o obscuro. Heráclito de Éfeso, o obscuro. Que ele dizia que uma coisa muito parecida com o budismo, né? Tudo que existe é impermanência, é o devir. Pantarei, existe devir, não existe o fixo. Então, tanto que dois discípulos do Heráclito, aqui uma anedota, né? É porque o homem, ele usa a expressão, né? Quando o homem entra num rio e o homem sai do rio, nem o homem é o mesmo homem, nem o rio é do mesmo rio. Então, um discípulo do Heráclito, ele pediu, salvo engano, segundo Diógenes Laércio, o grande cronista romano da filosofia grega, né? Ele disse que o seguinte, que estavam lá dois discípulos, aí um pediu, rapaz, me empresta aí um dinheiro que eu estou precisando. Eu empresto aí, né? Aí passaram os dias, ela foi pegar, falando, cadê o dinheiro? Não vou devolver não, porque o homem que está aqui já não é mais o mesmo homem que te pediu lá atrás, é outra pessoa, então você não pode me cobrar, porque nem o homem é o mesmo homem, nem o rio é o mesmo rio, né?
Então você vê que aí isso aí tem os seus problemas, né? Mas tudo flui. Panta rei. E o arca de todas as coisas é o princípio mutável por excelência, o fogo. Que Heráclito pode parecer em muitos pontos um extremo relativista. Porque ele diz que, na verdade, só existe o forte e o fraco. E o forte domina o fraco. Isso é a história. Mas Heráclito traz um termo muito estranho. Um termo até então que é muito estranho, como o princípio da ordem do tempo. Que o tempo ele diz que o tempo brinca, Heráclito diz que o tempo brinca como uma criança. O devir é como uma brincadeira de uma criança. Sim, isso é algo que você vê também no confucionismo, no taoísmo, no hinduísmo, no zoroastrismo. Heráclito era, o zoroastrismo cultua o fogo, ou seja, Heráclito era Heráclito era um praticante do zoroastrismo. Né? O zoroastrismo heterodoxo, mas era um praticante do zoroastrismo, que é uma outra religião de que eu prefiro não falar aqui, explicar aqui muito bem, né? Aqui é a religião da Pérsia, ainda hoje existe lá, né? Que é a religião que ela fala que o mundo é uma disputa entre o bem e o mal. Mas existe uma ordem do tempo, e esta ordem é a palavra, e ela é o Logos. Então Heráclito foi o primeiro filósofo grego a dizer que o Logos é o que move a história. E que na verdade não é o homem o fim da história ou o fim do tempo. Ou o fim dos tempos, da sucessão. Não, ele usa Aion, seria Aion no sentido de ser uma era, uma sucessão de períodos de tempo, num ciclo. Não é no sentido de ser um tempo uniforme, que seria o Cronos. Então, você pode dizer, onde é que São João escreve o Evangelho de João? Enarque en hologos. O princípio era o verbo. Em Éfeso. Por quê? Quem é que estava em Éfeso? Quem é que viveu em Éfeso há 500 anos? Heráclito. Então todo mundo sabia. Eu entendo o que ele queria dizer. Eu entendo o que ele queria dizer. Não é? Porque, claro, o Evangelho de João é um evangelho eminentemente simbólico. Ele não está tão preocupado assim, ele está preocupado mais com símbolos, exposição dos símbolos, do que os conceitos. Né? Você tem lá o símbolo de você que se vive. E o fiel, claro, o fiel no seu entendimento e na sua graça, pode entendê-lo, mas é o símbolo que ele está lá, o símbolo que ele é utilizado. Ele não está preocupado tanto com o conceito, com o símbolo. Então a revelação ela nos mostra isso. Enarque en hologos, o princípio era o verbo. Acontece que começa a surgir a filosofia também em um outro lugar que também é parte do mundo grego, que é a Magna Grécia, que são as colônias a oeste da Grécia. Ou seja, na Itália. Ou seja, nasce primeiro no fim do mundo, a filosofia se desenvolveu no fim do mundo, até chegar na Grécia, lá na metrópole, na raiz. Na raiz. Então lá você vê o quê? Lá você vê que surge um filósofo que ele contesta a imoralidade dos deuses. É Xenófanes. Xenófanes, ele nos fala que o cosmos, ele é ordenado. Ele é uma ordem. Ele é o cosmos. E Deus é esta ordem. Deus é o cosmos. O cosmos é uma ordem natural. A essa ideia de cosmos associa a ideia de logos. Ou seja, o
cosmos é o Deus, que também é a ordem dos tempos. E se só existe um cosmos, também só existe um Deus. Provavelmente alguém que estudou também com Xenófanes foi Parmênides. Parmênides fundou uma escola, que é a escola que teve, junto com a escola pitagórica, o efeito mais imediato em relação a Sócrates, né? Que é a escola eleática. A escola eleática, você pode dizer que ela é muito similar ao hinduísmo, porque ela é uma escola da impermanência. Parmênides diz que o ser, o todo, é um, indivisível, não permite o movimento. Ou seja, o ser, que é Deus, é um. Você tem uma unidade metafísica. Não é uniformidade, é unidade. Agora se chegou finalmente ao reino da unidade. Então, se existe um, não existe outra coisa que não seja um. Então, eu, você, todos nós, na verdade, somos apenas ilusões em relação a essa unidade. Mas, então, por que existem essas alterações? Um discípulo dele, que é o Zenão, ele vai nos dar os famosos paradoxos. Paradoxo de Zenão. Né? E que tentam questionar a noção do espaço. Por exemplo, o pessoal ocupa um lugar no espaço, mas o espaço ocupa um lugar em outro espaço também, e assim por diante. Aquela clássica do Aquiles e a tartaruga, né? O Aquiles, ele nunca conseguirá alcançar a tartaruga numa corrida, porque antes de chegar onde está a tartaruga, ele terá que chegar à metade do caminho. E antes da metade, e depois da metade, a metade da metade, depois da metade da metade, a metade da metade da metade, e assim sucessivamente até o infinito. Então ele nunca vai chegar até a tartaruga. Depois eu vou dar a vocês a solução para essa antinomia, né? No curso, talvez, não, acho que em um vídeo eu vou explicar a solução para isso para vocês, né? Ele nega a existência do movimento total, não tem movimento, é só a permanência. Heráclito fala na impermanência, e o Parmênides fala na permanência total, né? E que também existe a figura do Logos. Parmênides já irá mencionar a ideia do Logos também, com o princípio de ordenamento. E aí surge a primeira identificação entre o ser e o Logos. Outra escola também vai surgir na Itália, né? Eu nem me lembro se é na Itália exatamente, mas é a escola pitagórica. Os pitagóricos, eles eram mais uma seita do que propriamente uma escola filosófica, mas que ela deu grandes contribuições à humanidade. Por quê? Porque os pitagóricos foram os primeiros na Grécia que buscaram o método da demonstração. Os pitagóricos acreditavam que havia um caminho lógico a ser percorrido, um método para que se buscasse demonstrar qualquer coisa. Ou seja, o pitagorismo é a busca pelo logos
pela presença do Logos, a constatação da presença do Logos em cada coisa. Em cada coisa. Né? E daí você vê a presença das razões. As razões. Eles buscam a beleza na música. E daí eles buscam também o elemento, um arque. O arque que eles encontram é número. Aritmos. O Pitágoras, então, ele consegue demonstrar o assim chamado Teorema de Pitágoras. Né? É uma fórmula disso. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Né? E ele demonstrou isso por um argumento analítico. Fez uma demonstração. Que é uma coisa que, por alguma razão, olha como o Brasil é um país vagabundo. Eu nunca vi nenhum professor fazer essa demonstração na escola. Eu não vou fazer aqui também porque eu não quero editar o vídeo e colocar aqui uns diagramas, né, para mostrar, porque é complexo. Né, que ele sobrepunha lá o quadrado, sobrepunha o quadrado, outro quadrado, no meio de outro quadrado, e por aí vai, tem lá os vários passos que, por alguma razão, olha como o Brasil é um país avacalhado. Ninguém mostra isso aqui. Mas o número, ele não depende do contingente das coisas para ser o que ele é. Um número está presente em várias coisas. O Teorema de Pitágoras se aplica a qualquer objeto possível, ou seja, ele tem uma aplicabilidade. O número, ele se aplica às coisas. E se ele se aplica às coisas para o Pitágoras, é porque ele existe independentemente de todas as coisas. Né? Ele existe independentemente de tudo. Então, o que ele faz? Ele começa a ter a ideia dos números puros. E cada um daqueles símbolos, 1, 2, 3, 4, 5, é um número puro, que cada um desses números representa uma potência cósmica, representa uma realidade superior. Cada número representa uma realidade superior. Né? E esses números, a pessoa que os dominar, os números na sua ordem metafísica, que são os números que hoje se chamam de números naturais, poderão compreender a realidade inteira. Acontece que começaram a surgir os problemas. Espera aí. E se cada cateto, você tem cada cateto do triângulo tem o lado 1. A soma dos quadrados dos catetos é igual à hipotenusa. O quadrado de 1 é 1. O quadrado de 1 é 1. 1 mais 1 é igual a 2. Então a hipotenusa é a raiz de 2. Mas não existe um número para a raiz de 2. E agora, Pitágoras? Né? Salvo engano, Diógenes Laércio mandou, diz, né, que Pitágoras deu um jeito de matar o cara que descobriu isso. Né? Mas pouco se tem noção, pouco se tem de informações, assim, conhecidas sobre a vida de Pitágoras, o que os pitagorismos realmente defendiam. Mas o pitagorismo, ele busca pela razão conhecer e entender o mundo. Né? Então começam a surgir filosofias que elas são filosofias naturalistas. Começa a surgir na Grécia continental, né? Pensamentos de ordem materialista. Você tem, por exemplo, Demócrito. Demócrito, ele é um atomista. Ele acredita que se você dividir toda a matéria, você encontra unidades mínimas indivisíveis, os átomos. E que, como tal, não existe nada que não possa ser descrito pelos átomos. Só existem os átomos, não existem ideias, não existem logos, não existe nada que seja superior. Ou seja, é um pensamento anti-logos. Você tem a figura de Empédocles, que ele diz que
o que move o universo são os dois princípios inimigos de amor e ódio. É uma outra filosofia, né? Ele diz que o que move são esses dois princípios, que depois o imperador vai fazer um mal danado à humanidade, porque ele vai vamos transformar isso aí em uma física séria, vão querer levar isso a sério como física, que é o que Newton fez. Isso vai ser transformado em uma economia, vocês vão aprender isso mais tarde no curso, né? Isso vai ser transformado em uma economia também, pelo Adam Smith, muito tempo depois, e vai ser transformado, para mais avacalhar a situação ainda, em uma moral. Vai ser transformado isso aí em uma moral ainda. Surge a filosofia de Anaxágoras, que ela é uma filosofia que ela dá um valor preponderante ao movimento. Agora, o que é que move o mundo? O que move o mundo é o nous, que é a razão. Nous é outro termo para razão, né? O grego ele tem essa contraposição entre o nous, razão, e dianoia, que significa pensamento. Então o nous, que é a razão, move o mundo. Ele é o que faz com que o movimento do mundo entre em um fluxo constante. E esse nous é o Logos. É o Logos. Não é, quem move o mundo não é o amor, não é o ódio, não é uma dualidade, é uma unidade. Não é o sensível, o sensorial, o telúrico, é o uno. Então, que é Deus também. Mas no declínio da democracia surgem outras filosofias muito estranhas, que são filosofias puramente retóricas, que já se dissociam da busca pela verdade e a substituem pela persuasão. São filosofias que elas são muito semelhantes ao legalismo, que elas falam que tudo que importa é ou o bem social, ou o arbítrio, ou o poder, mas nunca o Logos. Elas exorcizam o Logos por um relativismo. Esses filósofos são chamados sofistas. A palavra sofista vem de sofos, que quer dizer saber. Eles diziam os sabedores, né? Os grandes. O sofista, você pode dizer que ele não é o sábio, ele é o sabido. Uma tradução muito literal e muito. Uma tradução muito livre, muito literal, você poderia dizer que o sofista ele é o sabido. Ele é o sabichão, que ele quer enrolar todo mundo. O sofista, o comportamento dele, no diálogo platônico, o sofista, Platão, Sócrates, né? Sócrates ele vai aplicar a dialética, que é a oposição da escola eleática, porque Parmênides ele eliminava as dualidades para chegar a uma unidade. Elimina a dualidade e você chega a um. Elimina o múltiplo e você chega a um. Né? E Sócrates ele vai usar isso também. Então Sócrates tem a maior reverência, o maior respeito por Parmênides. Né? Sócrates e Platão. E a sofística, ela é uma filosofia que busca a persuasão.
ela é codificada por dois figuras. O primeiro deles é Protágoras, né? Não, mas só voltando, terminando aqui o Fecht, porque veja, o sofista ele é um refutador, é o que Sócrates ele vai aplicando a dialética para chegar, né? O sofista ele é um refutador, ele é um caçador de pessoas, ele caça jovens incautos para enrolar, para dar dinheiro a ele, para pagar, para ele ensinar eles a retórica. O que é a retórica? É a arte da persuasão. Né? Então os gregos são os primeiros que dominam a lógica e a gramática do trívio são os hindus. Os primeiros a dominarem a retórica são os gregos. Então o sofista ele acredita que você não pode conhecer a verdade, porque primeiro, como diz Protágoras, a medida de todas as coisas é o homem. Então toda a filosofia ela se resume a uma antropologia. O ser humano deve apenas, na verdade, para Platão, para Sócrates, para Platão, o sofista não é um filósofo, ele é um charlatão, ele é um embrulhão, né? Na verdade nunca é irônico, porque é o seguinte: você tem um diálogo que explica o que é o sofista. O sofista. Tem um diálogo que explica o que é o político. Que é o que o sofista pretende formar e possivelmente se transformar, que é o político. É mencionado, e deveria haver um terceiro diálogo, que é o filósofo. Ou seja, o Platão ele nunca definiu que era a filosofia. Não, melhor, não é o que é a filosofia, mas o que é o filósofo. A filosofia sim, mas o que é o filósofo, não. Mas o sofista não é ele. Não é o sofista. O filósofo. Vocês vão entender isso nas próximas aulas do curso. Né? O sofista, ele nega a comunicabilidade das coisas. Né? E ele nega que se possa aprender também a verdade. Você vê que para eles, para Protágoras, para Protágoras, você só deve discutir o homem. E o que é o homem? Não é o homem como ser racional, é o homem como sujeito do arbítrio. Então você vê que a sofística, ela dá um valor muito grande, se vocês forem ver bem, a ideia do arbítrio. A grosso modo, toda a política moderna é sofística. Por quê? Porque ela elimina a busca pelo fim último, ela para a cadeia das perguntas, ela para a cadeia das razões suficientes, e ela se propõe um conformismo. No caso sofista, é conformismo com o homem, com a polis, que é a cidade, com algo assim. Não é verdade que o sofista seja exatamente o professor da imoralidade, mas ele é certamente o professor do que existe, do imediato. Ele acha que o imediato é a única coisa que existe. No caso de Gorgias vai além, Gorgias diz que não pode haver um conhecimento, porque se houver um conhecimento, ele não é apreensível. Sendo apreensível, se ele for apreensível, ele não é comunicável, né? É algo assim, o sofisma de Gorgias. Mas a verdade não é assim. A verdade não existe. Agora eu estou já cansado. A verdade não existe. Se existir, ela não é apreensível. Se for, não é comunicável. Ela não existe. Ninguém pode comunicar, né? Ninguém pode comunicar, ninguém pode aprender, ninguém pode entender a verdade. E se entende, ninguém pode comunicar ao outro, né? Eu acho que é isso. Eu me esqueci agora, porque aquela hora que dá um branco em você. Veja que aí só nesse termo existe um monte de falácias, que são, ou seja, os sofistas eles se usam de artifícios que eles vão contra eles vão contra as leis da lógica. Eles dão meios de falsa demonstração. Esses meios são os sofismas ou as falácias, né? Por exemplo, aí nessa afirmação você vê que
essas três conclusões, uma não se segue da outra. E todas elas são postuladas pelo arbítrio, que é a falácia aqui chamada petitio principii, né? Aristóteles já explica isso no sexto livro do órgão, que são as refutações da sofística. Né? Então, o sofista não está preocupado com a coerência lógica. Ele está preocupado apenas com o senso de clareza. E ao mesmo tempo, com a clareza daquilo que ele fala. Ao mesmo tempo que ele diz que aquilo que ele fala é claro e deve ser compreendido para persuadir os outros, ele nega que a realidade possa ser persuadida. Ou seja, você vê que a sofística ela é uma grande confusão, mas que todo mundo tem que dominar. Então você tem aí o cenário no qual se formou a filosofia. Mais tarde, eu vou gravar aqui a aula, mais tarde eu vou colocar aqui a bibliografia que foi utilizada. Né? Pois essa foi a primeira aula. Se você gostou, mais tarde eu envio aqui a ementa do curso. Vai estar aqui embaixo, mais tarde, não agora, não assim, eu não garanto que vai estar quando você tiver vídeo, vai estar na descrição a bibliografia. Então, inscreva-se no meu curso, a membresia mínima do canal, vai ser aqui mesmo no YouTube, ao menos por agora, talvez no futuro vá para a plataforma. Eu dei aqui o cenário em que surgiu a filosofia, e que daí você já elimina muita bobagem que se diz a este respeito. Né? Isso esclarece muitas coisas e também confunde muitas outras. Mas se vocês quiserem continuar, ao menos em algo eu posso lhes ajudar. Pois um forte abraço a todos. Até lá. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê um like, comente o vídeo, compartilhe nas redes sociais, divulgue para todos os seus amigos, chame todos os seus amigos para fazer o curso. Pode fazer o curso você, seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, os seus amigos, a sua empregada, até o seu cachorro pode fazer o curso. É recomendável para qualquer pessoa de 10 a 122 anos. Né? Agora fazendo um pouco de autopromoção desavergonhada. Pois um forte abraço a todos e até logo. Rezem por mim. E se inscreve. Foi tudo aí. Até logo.